Vamos lá, retomando a questão dos aprendizes. Quais são essas entidades que podem figurar na relação de aprendizagem? As entidades estão previstas em lei e são os Serviços Nacionais de Aprendizagem, o SENAI, o SENAC, o SENAR, o SENAT, SESCOP, as escolas técnicas e agrotécnicas de educação e, por fim, normalmente, é nesse âmbito que vai ser celebrado o contrato de aprendizagem, as entidades sem fins lucrativos que tenham o objetivo de prestar assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Normalmente há alguma entidade dessa natureza em cada município e são essas entidades que vão apresentar o aprendiz aos empregadores, aos cartórios de notas, registro, no nosso caso, e celebrar o convênio. Não havendo nenhuma dessas entidades, o que é raro, o empregador fica desobrigado da contratação de aprendiz. Então, na hipótese de autuação, se não houver nenhuma entidade conveniada que possa oferecer aprendizagem, o empregador pode dizer, olha, eu atendo o coeficiente aqui, eu deveria ter, mas não tem aprendiz nas proximidades, não é necessário trazer de outro município, de longe, enfim, não é necessário esse desdobramento, fica liberado. Com relação à base de cálculo, a referência da aprendizagem, dos funcionários que vão ser utilizados para se chegar à conclusão de que tem uma cota mínima a ser atingida, algumas observações são necessárias. A primeira delas, eu já fiz. Se o cálculo da quantidade de aprendizes resultar numa fração, mais do que 0,5, ela vai ser arredondada para cima e vai conduzir à conclusão da necessidade de contratação de um aprendiz. Além disso, a lei traz o seguinte, só vão compor a base de cálculo da contratação de aprendizes as funções que demandem formação profissional. Então, aquelas funções que não demandam formação profissional nenhuma, ou aquelas que demandam formação profissional de nível técnico ou de nível superior, elas não entrarão na base de cálculo da referência para a contratação de aprendizes. Como é que a gente apura se uma atividade demanda formação profissional? A forma de se apurar, de acordo com o artigo 52 do decreto, com base na classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho. Quem nunca teve a curiosidade, no site do Ministério do Trabalho, eles têm uma classificação de inúmeras profissões e dentre elas estão previstas aqui as nossas atividades, ainda que com algumas impropriedades de designação. CBO 410-25, auxiliar de cartório. E a CBO 3514-15, o escrivão de cartório, o oficial de registro, o tabelião da justiça e o tabelião substituto. Então, aqui querendo fazer referência com essa designação ao escrevente e ao auxiliar. Então, essas profissões, entende o Ministério do Trabalho, elas demandam formação profissional e elas devem ser consideradas para o limite de contratação de aprendizes. Mas como eu já havia dito, além da função que demande formação de nível técnico e a função que exige a formação de nível superior, as funções que caracterizem cargo de direção, gerência ou confiança também afastam a contagem do prazo do número para contratação dos aprendizes. Então, se um cartório conta com 9 funcionários e 2 funcionários em profissão que demanda habilitação de nível superior, ele não atende, ele não completou o número das 11 e não vai precisar contratar um aprendiz. Essa figura, funções que caracterizem cargo de direção, gerência ou confiança, ela remete para a gente, na nossa atividade, a situação dos substitutos. Vamos dar uma olhada aqui o que diz o artigo 52 do decreto. Ele diz que ficam incluídas da definição as funções que demandem habilitação de nível técnico ou superior, ou ainda as que correspondam a cargo de direção, gerência ou confiança
e aí ele remete à disciplina do artigo 224 da CLT para preencher a lacuna de dizer o que são funcionários de direção, gerência e confiança. O artigo 224, embora ele trate da questão do bancário, ele traz aqui a previsão das funções de direção, gerência e fiscalização, dizendo o seguinte, que não se aplicam as regras da jornada do bancário, mas o que nos importa aqui é a definição, aos que exercem função de direção, de gerência, de fiscalização, de chefia ou equivalente, exerçam cargos de confiança, desde que gratificados com pelo menos 1/3 do salário efetivo. É possível e é plausível nas nossas atividades que o substituto exerça atividades de fiscalização, chefia, e é uma função de confiança. E é plenamente aceitável que ela seja remunerada com mais de 1/3, ou pelo menos 1/3 do salário efetivo. Então, a princípio, a gente poderia enquadrar o substituto nessa figura e afastar o cômputo dos substitutos, ou do parágrafo 4º ou do parágrafo 5º, para a apuração do número mínimo de aprendizes do cartório. No entanto, eu adianto para vocês que esse não é o entendimento do Ministério do Trabalho. As delegacias regionais do trabalho têm entendimento de que os substitutos, na medida em que não há lei expressa trazendo a designação de que eles exercem função de confiança nos termos do artigo 224 da CLT, eles integram, sim, a base para estimativa de quantos aprendizes serão contratados. De maneira que, quando os senhores forem apurar a necessidade de contratação de aprendizes, devem considerar todos os escreventes, inclusive os substitutos e os auxiliares. O mesmo não se dá com relação ao titular. A primeira vez que eu fui convidado a comparecer para fiscalização do Ministério do Trabalho, foi computado o oficial para fins de atendimento do número mínimo de aprendizes. E na ocasião eu esclareci que o oficial ele não é mais um empregado do cartório. Ele é o empregador da relação de trabalho de todos aqueles que trabalham no cartório. E a fiscal da época me atendeu muito bem e não lavrou o auto de infração. Na época eu contava com 10 funcionários, contando comigo seriam 11 e já seria necessária a contratação de um aprendiz. Superada a questão dos aprendizes, vamos falar um pouco a respeito dos estagiários. Se por um lado o aprendiz deve ser contratado, e eu friso para vocês, o Ministério do Trabalho tem sido atuante na fiscalização do atendimento das regras de aprendizagem. É importante que adolescentes, enfim, é importante que esses valores de trabalho e a formação profissional sejam imbuídos em crianças e adolescentes desde os 14 anos. É importante para a formação cívica, para a formação profissional, para a formação educacional, o acolhimento nas empresas e nos cartórios também. E o aprendiz pode se tornar um ótimo funcionário. Então, o aprendiz deve ser contratado para atendimento dos limites legais. O estagiário, por sua vez, ele pode, não há obrigatoriedade na contratação de estagiários. Eu não vou descer minúcias porque o tempo não nos permitiria, mas eu vou remeter vocês à leitura da lei que trata dos estagiários, é a Lei 11.788 de 2008. Ela traz todas as regras relacionadas ao estágio e eu vou passar nesse encontro apenas as mais relevantes. O estágio, da mesma maneira que a aprendizagem, implica na introdução de um estudante, de alguém em formação intelectual, no ambiente de trabalho e colaborando para o seu desenvolvimento profissional. Então, é requisito para a contratação do estagiário que ele esteja cursando curso regular, ou do ensino superior, ou de ensino médio, educação técnica, ou de educação especial, ou mesmo o ensino fundamental. É admitida a contratação de estagiários nos 2 últimos anos do ensino fundamental. E quais são os requisitos para a celebração do contrato de estágio? Eles estão no artigo 3º da lei.
matrícula e frequência a curso de educação profissional, de ensino médio, de educação especial, anos finais do ensino fundamental, atestados pela instituição de ensino, termo de compromisso entre o educando, a parte concedente, aqui no caso notário registrador, e a instituição de ensino, compatibilidade das atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Dentre as obrigações que a gente pode destacar com relação ao cedente do estágio, ao notário, ao registrador, ao titular da delegação, eu destaco algumas. O empregador, o tomador do estágio, ele tem o dever de celebrar o termo de compromisso, de indicar um funcionário para supervisionar os estagiários à razão de 1 para 10. Então, para cada 10 estagiários deve haver um funcionário designado com a atribuição específica de supervisionar os estagiários. Contratação de seguros contra acidentes pessoais em favor do estagiário. Envio para a instituição de ensino, no mínimo a cada 6 meses, de relatórios de atividade. Essas são algumas obrigações que, se não cumpridas, podem culminar na desnaturação do contrato de estágio e na consideração dessa relação como de emprego puro e simples. Jornada do estagiário. Jornada do estagiário está no artigo 10. Ela pode ser de 4 horas, em determinadas hipóteses, 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso do ensino superior. Normalmente o estagiário da serventia extrajudicial é estudante de direito ou de outros cursos de nível superior. E esse período deve ser dividido pela metade durante os períodos de provas. A lei fala em avaliações periódicas ou verificações de aprendizagem. Durante esse período, a carga horária deve ser reduzida à metade. Remuneração do estagiário. O estagiário não faz jus a salário, mas ele tem direito ao recebimento de bolsa ou outra forma de contraprestação. E se o estágio não for obrigatório, ele tem direito ainda ao auxílio transporte. Friso com vocês, não há vínculo de emprego, nem obrigatoriedade de inscrição dos estagiários na Previdência Social. No entanto, o artigo 12, parágrafos 1º e 2º da lei, trazem a possibilidade de que o próprio estagiário requeira sua inclusão na modalidade de segurado facultativo e contribua para a Previdência, para que esse tempo, embora não corresponda a uma relação de emprego, de trabalho propriamente dito, seja computado para todos os fins. E, por fim, falar das férias. No contrato de estágio não há que se falar em férias, mas a lei menciona um recesso, que na prática é praticamente a mesma coisa. Um recesso de 30 dias por ano, preferencialmente nas férias escolares. Então é direito do estagiário se ausentar 30 dias de maneira remunerada a cada ano de estágio, preferencialmente nas férias. No entanto, sem a incidência do 1/3 previsto na Constituição, o adicional de 1/3. Concluída a questão dos estagiários, dos aprendizes, ainda trabalhando das espécies de contrato de trabalho, eu quero falar com vocês a respeito dos servidores estatutários. Eu não vou estabelecer uma digressão muito longa e não vou traçar aqui todas as regras de regulamentação dos vínculos de prepostos estatutários, porque isso seria enfadonho e seria um trabalho de inúmeros encontros. A disciplina varia de estado para estado. Ela se vincula algumas vezes aos regimes dos servidores públicos, outras vezes aos regimes dos servidores dos tribunais de justiça ou a nenhum deles. Enfim, então o que eu vou trazer para vocês é um panorama geral a respeito da disciplina e da jurisprudência no que tange aos estatutários e recomendar que vocês se debrucem sobre a disciplina dos servidores estatutários daqueles estados em que estão prestando concurso, daqueles estados em que têm interesse em assumir uma delegação. Aprofundem os estudos, busquem os estatutos, verifiquem as regras vigentes, seja no tribunal, seja no âmbito legislativo. Mas, em linhas gerais, o que a gente pode dizer a respeito dos estatutários? Remetendo à Constituição anterior,
de 1967, ela previa a estatização dos serviços extrajudiciais. Isso está no artigo 206, com a emenda 7 de 77 e 22 de 82. A regra não mudou muito. E diz o seguinte: ficam oficializadas as serventias do foro judicial. E aqui ficam oficializadas as serventias do foro judicial e extrajudicial, mediante remuneração dos seus servidores pelos cofres públicos, com a ressalva da situação dos atuais titulares. Então, a emenda 7 trouxe a oficialização das serventias extrajudiciais. Os servidores passaram a ser regidos pelo direito público e vinculados ao Estado. E a emenda subsequente, embora fale exclusivamente da oficialização do foro judicial, ela não excepcionou a situação do foro extrajudicial anteriormente oficializado. Nessa época, o regime aplicável aos servidores estatutários era o dos servidores públicos em geral. Cada estado da federação tinha sua disciplina, ou por ato do Poder Legislativo, por lei, ou por decreto, ato dos tribunais de justiça, disciplinando a situação dos estatutários nos cartórios extrajudiciais. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele estabelecia para a contratação do estatutário a necessidade de deferimento, publicação e arquivamento do contrato de trabalho pela Corregedoria Geral de Justiça. Então, o titular, quando ia contratar um preposto sob o regime estatutário, ele precisava pedir o deferimento disso para a Corregedoria Permanente, para a Corregedoria Geral, aguardar a publicação e solicitar o arquivamento disso na Corregedoria Geral. É o que dispunham o Decreto 5.179 e o Decreto-Lei 159. Então a gente tem aqui o Decreto 5.129 e o Decreto-Lei 159, esse de 31, esse de 69, ambos estaduais. Em São Paulo. E da mesma forma que São Paulo, as outras unidades da federação traziam regras específicas para os servidores estatutários. Com o advento da Constituição de 88, ficou estabelecido, a gente viu lá no artigo 236, a desvinculação das serventias extrajudiciais do Estado. Os serviços passaram a ser prestados em caráter privado. No entanto, nos atos das disposições constitucionais transitórias, a Constituição flexibilizou essa regra, trazendo uma regrinha de transição prevista no artigo 32, que diz o seguinte: o artigo 236 não se aplica aos serviços que já tenham sido oficializados, respeitando-se os direitos dos seus servidores. Então, nas hipóteses dos serviços oficializados, deveriam ser respeitados os direitos dos servidores estatutários. Mas a Constituição não trouxe nenhuma outra regra que disciplinasse a situação dos estatutários. Ela não esclareceu, por exemplo, como é que ficaria a remuneração. Passando a atividade ao caráter privado, mas preservada a relação de vínculo e de direito público, quem vai remunerar o estatutário? É o Estado ou o particular? E a aplicação de sanção? Ela está no âmbito do empregador, do titular, o notário ou o registrador? Ou ela está no âmbito da corregedoria? E a fiscalização de frequência, o atendimento da jornada de trabalho. Enfim, inúmeras questões não foram decididas e não foram até hoje. No entanto, eu destaco para vocês que na Lei 8935, em 94, o artigo 20, como a gente já viu, trouxe a obrigatoriedade de contratação de funcionários exclusivamente pelo regime da legislação do trabalho. E trouxe no artigo 48 a possibilidade de opção em contratação seletista dos funcionários estatutários, dizendo o seguinte: notários e oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, os seus escreventes e auxiliares de investitura estatutária ou em regime especial, desde que estes aceitem a transformação do seu regime jurídico por opção expressa no prazo de 30 dias. E aí, a lei disse o seguinte:
Ocorrendo a opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado. E aqui eu abro um parênteses para falar o seguinte: da opção e da consideração do tempo para todas as finalidades, todos os efeitos de direito, nós temos necessidade de recolhimentos previdenciários ao INSS, nós temos a incidência de determinadas verbas trabalhistas que não incidiam no regime estatutário, nós temos a necessidade do recolhimento do FGTS, enfim, atendimento de todas as obrigações relativas ao contrato do estatutário desde sua admissão, uma vez que o tempo será integralmente considerado. Eu fiz essa ressalva, sobretudo com relação ao FGTS. Até alguns anos atrás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que a prescrição, no caso do FGTS, era trintenária, de 30 anos. Então, foram inúmeros os casos julgados nos tribunais de justiça, na Justiça do Trabalho, enfim, em que o titular foi condenado a recolher, às vezes, 20, 25, 30 anos de FGTS, em virtude da conversão do contrato de trabalho de estatutário em seletista. E destaco para vocês que o Supremo mudou essa posição. Recentemente, no recurso extraordinário 709/2012, foi estabelecido que a prescrição que deve incidir é aquela da Justiça do Trabalho prevista na Constituição. A prescrição de 5 anos relativa aos últimos 2 anos. Isso aqui está no artigo 7º, inciso 29 da Constituição. A prescrição deixou de ser trintenária e passou a ser de 5 anos, remetendo aos 2 anos anteriores à ruptura do vínculo. De maneira que a situação ficou um pouco mais confortável para quem é empregador nesse sentido. E não ocorrendo a opção? Não ocorrendo a opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelos tribunais de justiça, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes a partir da publicação. Ou seja, eles continuaram submetidos ou ao regime dos funcionários públicos ou a um regime substitutivo que o Tribunal de Justiça venha a estabelecer. Consequências dessa não opção. A aplicação das regras relacionadas ao regime especial permitem a existência de vínculo com o Estado, o vínculo é com o titular assalaria, ele responde por todos os encargos, inclusive aqueles relacionados às regras de direito público. Como que isso ocorre? O vínculo, entende-se, passou a ser com a Constituição de 88 com o titular da delegação e não mais com o Estado, mesmo no caso das serventias que contavam com servidores estatutários. A regra é a vinculação com o titular da delegação e não com o Estado. E algumas regras reforçam essa conclusão. Por exemplo, eu cito no Código de Normas, nas normas de serviço aqui do TJSP, o item 2, capítulo 21, veda a emissão de cédulas funcionais pelo Estado. A regra é clara e ela não deixa margem para dúvidas. Não serão expedidas pela Corregedoria cédulas funcionais aos delegados ou prepostos optantes pelo regime seletista ou não. Quer dizer, o servidor estatutário ele não tem direito à obtenção de cédula funcional do TJ. Mais que isso, o próprio notário e registrador, embora ele possa expedir cédula de identificação, ele não pode utilizar a expressão poder judiciário ou as insígnias e o brasão do Estado e da República. Essas regras têm como objetivo deixar claro que a vinculação é com o titular e não com o Estado e afastar a falsa impressão de que os servidores, estatutários ou não, são servidores públicos.
stricto sensu. Vou abordar com vocês agora algumas implicações desse regime híbrido dos estatutários. Embora as regras sejam específicas de cada estado da federação, do Distrito Federal, alguns pontos já foram tratados pela jurisprudência e eu vou passar com vocês por esses pontos. O primeiro deles é a estabilidade. A DCT traz, no seu artigo 19, a estabilidade dos servidores públicos civis da União, Estados, Distrito Federal e Município, administração direta, autárquica e fundacional, em exercício por ocasião da promulgação há pelo menos 5 anos e que não tenham sido admitidos por concurso público. Então, o que houve foi a estabilização desses servidores. O que entende os tribunais superiores com relação à estabilidade da DCT nos cartórios extrajudiciais? O Supremo, no recurso extraordinário que está aí na tela, 388-589 do Distrito Federal, ele disse o seguinte, que o escrevente não tem vínculo de serviço público. O artigo 19 do ADCT não incide, não sendo possível a caracterização da estabilidade. No mesmo sentido, a gente tem posicionamento do STJ, dizendo aqui, na ementa, escrevente de cartório extrajudicial, estabilidade no serviço, impossibilidade. E o voto diz o seguinte, a estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 da DCT não se aplica aos serventuários de cartórios, na medida em que a atividade é exercida no regime de direito privado, em virtude de delegação do poder público. Então, a jurisprudência já se posicionou no sentido da inexistência da estabilidade. E eu destaco também um parecer da Corregedoria do Estado de São Paulo, recomendo a leitura, ele é muito profundo na análise da situação dos estatutários. É o parecer número 188 de 2012, processo 41723 de 2012, da lavra do juiz auxiliar da Corregedoria, Luciano Gonçalves Paes Leme, e subscrito pelo desembargador José Renato Nalini. A ementa é simples, ela é direta, ela diz o seguinte, serventia extrajudicial, escreventes e auxiliares em regime especial, regime estatutário, estabilidade inexistente. E aí, esse parecer foi exarado no âmbito da disciplina administrativa das serventias extrajudiciais, estabeleceu-se a necessidade de comunicação das dispensas ou não recepções à Corregedoria Geral. E o voto é sensível à situação dos estatutários. Ele diz o seguinte, transcorridos mais de 20 anos da promulgação da Constituição, que introduziu profunda transformação nos serviços de notas e registro, e mais de 15 anos depois da entrada em vigor da Lei 8935, já é tempo de tratar da relação dos zumbis. O termo é pesado, mas ele é esclarecido logo em seguida. Eles estão no limbo, vagueiam num estado de incerteza jurídica, de indefinição, a justificar a intervenção da Corregedoria. São servidores estatutários. Mormente para valorar a regularidade do comportamento de notários e oficiais de registro e a dispensa desses funcionários. E o voto prossegue. Depois da Carta de 88, a subsistência da garantia da estabilidade de escreventes e auxiliares encontra óbice intransponível nos princípios da segurança e da confiança à luz dos novos contornos dos serviços notariais e de registro. De maneira que a estabilidade não é, isso já é pacífico, reconhecida aos servidores estatutários. No mais, eu recomendo aos senhores
o estudo mais aprofundado naqueles estados da federação em que prestem concurso acerca das regras dos servidores estatutários. Prosseguiremos em seguida no próximo bloco. Até lá.